Fala pessoal, voltamos com mais um Intox News, o quadro de notícias do Intox Anime, dessa vez com uma notícia que tem a ver com hentais e filmes adultos. Pô, Marco, como assim? O que você tem a ver com notícia? Pode estar se perguntando aí, eu vou explicar nesse vídeo. E como sempre, se gostarem do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E apoie o canal quem puder, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho. Eu agradeço bastante por isso. E bom, seguindo aí, o que tá acontecendo? Que notícia maluca é essa que envolve conteúdo adulto? Bom, os políticos no Japão estão se mobilizando lá, um deles principalmente, o tal do Yamada lá, esse aí é basicamente o político dos otakus lá no Japão, foi eleito por eles, inclusive, faz propostas pra eles e tal. É bem interessante a jornada dele, já fiz inclusive um post lá no blog há um bom tempo, falando mais sobre ele, e ele foi eleito um posto importante lá, tá conseguindo subir bem. Ele tem um canal inclusive do YouTube, onde ele fala com os eleitores dele e tal, é bem interessante o cara. E bom, ele tá tentando se mobilizar pra acabar com a censura em conteúdo adulto no Japão. Sim, tudo lá é censurado. Pô, Mar, como assim? Eu já vi sem censura? Sim! Calma, se você já viu sem censura, é porque você viu conteúdo licenciado para outros países. Acontece isso com frequência, eles compram conteúdo e tal, e obviamente pedem sem censura, porque é só no Japão. Tem essa lei maluca aí que obriga a censurar todas as partes baixas. As de cima, não tem problema. As partes baixas têm que ser censuradas em tudo, seja em doujins, que no caso é mangás, no caso conteúdo visual de animação, hentais, e conteúdo adulto, live action, deixando bem claro aqui, com pessoas reais. Tem que ser censurado também, sim, no Japão é censurado nas partes baixas. É uma coisa estranha pra muita gente. É o conteúdo adulto, por que eles estão censurando o diabo de um conteúdo que é pra adulto, 18 mais já? É estranho, é só estranho mesmo, não tem muito o que justificar, mas onde começou isso? Isso eu posso explicar. Começou em 1909, o imperador decidiu lá que tinha que censurar todas as obras artísticas para adultos, que tivesse parte baixa, algo parecido, censura tudo! Sim, começou nessa época aí porque ele queria manter a moral e os bons costumes. Basicamente isso. Pô, mas isso aí é 1909, é bem antigo, por que não atualizaram isso? É uma boa pergunta. Depois da Segunda Guerra Mundial, afrouxaram algumas leis e tal, deram uma mudança em várias coisas ali. Muita coisa mudou, com certeza, no Japão, mas essa lei meio que ficou ali e o pessoal estava acostumado com isso e manteve. É um negócio estranho, mas ficou por ali. E aí, graças a isso, conteúdo adulto lá, desde essa época, de 1909, é todo censurado no Japão. De qualquer forma, quem acompanha há muito tempo esse mundo já deve ter visto um mangá, no caso, todo censurado, seja com mosaico, seja com tudo branco, ou com risquinhos. Risquinhos é a forma mais estranha de censura, porque muitos deles não bloqueiam nada. Tem uns tracinhos ali pra bloquear mais ou menos, mas é visível. É estranho, com certeza é. Mas dizem que o pessoal que faz, por exemplo, que não são artistas profissionais, é o pessoal que faz os doujins, aquelas historinhas que publicam nas... Não vou te chamar de Comic Con japonesa, mas tem uns eventos no Japão onde eles distribuem revistas lá, que pessoas amadoras mesmo, artistas amadoras fazem, então eles podem botar, assim, no caso, a censura menos censurada, por assim dizer. Mas artistas famosos, se forem fazer algo parecido, tem que censurar tudo, então fica tudo branco ali. No caso, eu li a respeito disso, pode ser isso, mas eu não vou confirmar que não. Não tenho nada confirmado sobre o porquê algumas obras serem muito mais censuradas do que outras. E algumas serem uma censura que é basicamente, pô, isso aqui é censura? É quase não censurado. Sim, é esquisito. E bom, tem várias obras que perdem a censura quando são licenciadas pra cá. Eles compram direito ao mangá e perdem a censura, obviamente, porque aqui a gente não aceita, no caso no Brasil, no caso dos Estados Unidos também, que comprou muito conteúdo. Nos anos entre 1990 e 2010, 2005, na verdade, teve muita importação de conteúdo, e no caso todo esse conteúdo aí, eles pediam sem censura e as empresas vendiam pra eles. Então, caso você tenha visto aí vários materiais sem censura, é geralmente coisa que foi licenciada, ou não, é só uma imagem estática. É bem fácil de alguns sites aí, algumas pessoas que conseguem de censurar a imagem, acontece também. Mas no Japão é proibido isso, pessoas são presas por isso, só pode ter conteúdo censurado. Você não pode fazer sem. Nem que seja microcensuras lá, você tem que censurar. Explicado isso, vem agora a grande mudança que pode acontecer, porque esse político aí, no caso, está tentando se mobilizar para acabar com isso. Quando a gente se pergunta antes, pô, a gente já está em 2019, o Japão ainda está com essa lei aí de 1909. Esse negócio nem faz sentido, porque conteúdo para adulto censurado não faz sentido. Sim, não faz sentido nenhum. Com certeza, os adultos não podem ver partes baixas e tal. É muito bizarro esse tipo de coisa. Mas, bom, é pra preservar a moral, os bons costumes lá, eles têm essa pegada aí, eles ligam muito pra esse tipo de coisa. E, bom, esse político tá se mobilizando aí pra tentar mudar esse negócio, só que vai ser complicado. Antes que alguém pense que, pô, vamos acabar com esse negócio então. Não. Tem um cara tentando e pode acontecer, no caso, atualizar essa lei finalmente, porque já tem muitos anos, está datada, muito datada na verdade.
mas pode acabar não mudando tanta coisa também. Por quê? Mesmo que alterem eles, vamos supor que ele consiga lá falar com os políticos e tal, e todos votem lá e alterem essa lei. Beleza. Depois disso, tem mais outros perrengues. Para começar, para convencer os políticos, vai ser bem complicado. Esse cara tomar iniciativa já é um negócio inesperado, porque tem uma associação lá que é muito... Associação de Pais e Professores, tem muito poder no Japão. São eles que ficam em cima disso e tal, manter a moral, costumes e tudo mais, censurar as coisas todas. Eles ficam muito em cima disso. E por eles, na verdade, mais coisas seriam censuradas ou então nem teria esse tipo de material, mas isso eles não conseguem fazer, banir completamente. Então conseguiram pelo menos manter uma censura em cima. E, por exemplo, se os políticos forem contra eles, o que acontece? Se eles forem a favor desse tipo de coisa? Bom, eles podem tentar acabar com a imagem deles. Os jornais no Japão não são bonzinhos também, não. São bastante sensacionalistas. Podem, por exemplo, meter, em vez de meter um hentai para adultos e tal, com adultos ali, eles podem meter, por exemplo, tem hentais com isso, obviamente. Tem hentais com criancinhas, por exemplo. Eles metem uma criancinha lá, no caso pode ser um garotinho, uma garotinha lá, metem um negócio todo censurado lá. Esse cara é a favor disso, tirar censura disso aí. Ou seja, usaria de um exemplo extremo para polemizar em cima da coisa toda, gerar views pra caramba, etc. Quando na verdade a maioria do conteúdo adulto não tem esse tipo de coisa. Então, um dos problemas, os políticos podem ficar com muito medo de votar a favor e tal, esse tipo de coisa. Pô, Marco, mas esse político tá tentando mobilizar e tal, como ele não tá com medo? Bom, ele tem um canal do YouTube e os fãs dele são otakus em geral, e ele se comunica com eles, então podem até tentar acabar com a imagem dele, que ele no canal do YouTube dele lá, ele vai falar com as pessoas e tal, entende um pouco melhor o que ele quer fazer. O cara parece bastante razoável, ele não é a favor de todo o conteúdo de pod e tal, esse tipo de coisa, mas ele acha que é exagerado, censura e tal, tá muito exagerado hoje em dia. Ele já lutou a favor de muita coisa, inclusive melhorar a situação dos estúdios também, dos animadores em geral. O cara parece bem diferente, realmente um político interessado nisso. É algo diferente do normal. Mas, bom, agora ele tá correndo atrás disso e aí levantou a questão, pô, vão acabar com a censura? No caso, tá esse negócio há muitos anos e tal. E o público adulto, obviamente japonês, tem interesse em outras coisas também. A pessoa tá muito pensando nos otakus, mas tem outro público, que é o público do pessoal dos vídeos 18+, que é vídeo com, no caso, atores e tudo mais. Que obviamente tem interesse também, estão nem aí pra anime, mas muito do público que vê esse tipo de conteúdo no Japão, conteúdo adulto, tem interesse que acabe com a censura ali nas partes baixas dos filmes, que é um negócio meio tosco. Com certeza, você é adulto lá, mas não pode ver partes baixas, não. É um negócio de doido. Então tem público separado aí também. Então não olhem só, não. Estão mirando só em cima do público otaku. Não, tem outro público interessado nisso também, não é só otaku. E falando em filmes adultos, outra coisa que prevêem que pode dar problema também com esse negócio da lei é que, por exemplo, algumas artistas aí, no caso, que fazem filmes adultos, etc., teriam problemas porque elas, por exemplo, gostam desse fato de censurarem tudo embaixo lá. E como não iam censurar mais, elas poderiam querer não fazer as coisas, mas no caso a empresa obrigaria elas, porque tem um submundo aí desse negócio, que algumas mulheres não vão porque querem para esse mundo. Elas vão porque estão sem opção, no caso, algo parecido, e aí chantageariam elas para, no caso, fazerem sem censura nada, etc e tal. E no caso, a imagem delas, muitas delas, gostariam de recomeçar a vida até, no caso, buscam que tirem todos os filmes delas depois que elas se aposentaram, acabem com os filmes lá na internet, etc. E, obviamente, as empresas não fazem isso. Então tem toda uma discussão aí se isso vai afetar mais ainda essa indústria aí das mulheres, etc. Apesar de que no resto do mundo é sem censura, esse negócio sempre funcionou. Sem censura normalmente. Obviamente tem uma indústria ruim atrás desse negócio todo, mas tem indústrias normais também. Então, não sei se esse negócio de censura muda tanta coisa assim, honestamente. Tô dando notícia e discutindo lá aqui ao mesmo tempo, fazer vocês pensarem um pouco. E, inclusive, muita coisa que eu tô comentando aqui, foi um cara lá que comentou no Twitter, ele é dono de uma empresa lá que tem esses mangás para adultos, etc. E ele comentou sobre esse tipo de coisa, o que vai acontecer e tal, passo a passo, de que não vai ser um negócio instantâneo, que pode mudar algumas coisas, mas talvez não mude tantas assim, as complicações que tem, que não acabaram ainda. Qual outra complicação que tem? Bom, fora associações de pais aí, professores que vão ficar em cima, podem acabar com a reputação de muitos políticos e tal, que forem a favor disso, tem outros problemas, empresas também. Como assim? Bom, vamos supor que aprovem lá mudanças na lei e conteúdo adulto agora possa não ter censura. Ou pode ter se você quiser. As empresas lá vão mudar ou não? Pô, Marco, por que elas não mudariam? Traria muito mais público e tal? Não. O público japonês está acostumado com isso há anos lá, consome bastante desse tipo de coisa. Será que ele consumiria mais se tivesse sem censura? E também as empresas, normalmente elas estão ligadas, as empresas que têm conteúdo adulto, estão ligadas a vários conteúdos normais também, que o público normal consome e tal. Então, de novo, iriam jornais, iriam aquelas associações e tal, de pais, professores, etc., cair em cima dessas empresas, ó, essa empresa e tal, botando coisa sem censura e tal, coisa imoral, etc., tentar acabar com a reputação da empresa por causa disso. Então as empresas pensariam duas vezes, putz,
não vou mexer com isso aqui não. Então vou deixar censurado ainda, manter censurado, porque ainda é o mesmo conteúdo, mas a pessoa fica quieta. Se não tiver nada embaixo, é bizarro. Eu acho completamente um negócio hipócrita isso. O conteúdo em si já é um negócio para adultos. Só porque censurou embaixo não torna um negócio menos imoral e tal, etc. É muito... é ridículo isso, eu acho ridículo totalmente. Mas é da cultura, esse é um negócio que é difícil de entender. Tá entranhado na cultura japonesa há muitos e muitos anos isso. Mudarem assim é um negócio muito complicado. Mas é o primeiro passo. Esse cara correndo atrás é o primeiro passo para tentarem uma mudança. Então, se conseguirem mudar a lei, pelo menos, pode ser que agora não mude nada, o pessoal continue e tal. Na verdade, o pessoal que faz doujins, aquele pessoal que faz, no caso, aqueles amadores que fazem mangás e tal, baseados em animes, etc. E soltam na internet, aquele pessoal, e vende também no caso, no Japão, aquele pessoal não tá ligado a empresa nenhuma, então eles podem pegar e botar tudo sem censura. Então teria uma mudança, principalmente nesse sentido, pessoas que não estão ligadas a empresas, no caso trabalhos aí que eles fazem sozinhos, isso aí mudaria. Mas no caso, empresas grandes teriam muito medo de se envolver com esse tipo de coisa, porque no caso eles botam o negócio censurado lá e pode ser o conteúdo que for, ninguém liga. Aí tirou a censura, meu Deus, é um negócio todo certinho e tal, com adultos e tal, hentai, etc. E mesmo assim o pessoal teria um treco porque tá sem censura ali. Então é um negócio bem complicado e interessante de pensar a respeito. É bem diferente, esse negócio cultural aí do Japão. De censura é um negócio que eu acho esquisito pra caramba, desde que eu aprendi sobre isso e tal. Eu fui pesquisar de onde veio isso, por quê? Por que tem tantas censuras diferentes? As censuras variam, inclusive, porque tem regras pra censura, sabiam disso? Tem regras por quanto de censura você tem que colocar no caso de animação, e algumas empresas ficaram tentando brincar com isso no tempo lá, e elas ficavam censurando o negócio o mínimo possível, e aí caíram em cima delas lá, porque elas tentaram censurar muito pouco, e aí aumentaram a censura. Tem empresas que dão um dano e se mete uma censura gigante lá. Tem outras que fazem censuras menores. Podem notar isso. É basicamente porque tem uma lei que não define muito bem como deve ser a censura e quanto deve cobrir. Até no caso que uma empresa começou a brincar lá de reduzir, até que caíram em cima dela. Então tem muita coisa interessante nesse mercado que não tem nada demais aqui. Eu posso falar normalmente, não preciso mostrar imagem nenhuma. Eu não mostrei um exemplo aqui, obviamente, porque... não quero problema com o YouTube, né? Eu não sei o que eu posso mostrar aqui, às vezes pode ser um negócio todo mosaico aqui, mas o YouTube pode dar problema, então nem arrisco. Mas eu acho que dá pra pegar bem a ideia com o que eu falei aqui, tentei ser o mais claro possível e passar algumas curiosidades também sobre esse mundo, que alguns podem não saber e tal, são novos nele, é interessante. E agora pode ter essa mudança aí, que vai ser uma mudança histórica no Japão, que, como eu falei, desde 1909 tem esse negócio aí contra conteúdo adulto. Imagina, mais de 100 anos depois eles mudarem isso, começar a ter conteúdo sem censura no Japão. Seria um negócio bem diferente. Apesar de que pra gente aqui no Ocidente só viraria um negócio normal, porque conteúdo no Ocidente, em geral, é sempre sem censura esse tipo de conteúdo. Adulto aí, porque é pra adulto já, você vai censurar um negócio que é pra adulto? É muito doida a ideia. Mas aplicaram isso no Japão por mais de 100 anos, pra vocês verem o que acontece. E bom, vai mudar ou não? Não sei, ninguém sabe na verdade. Começou um movimento em cima disso, é a primeira vez que isso ocorre em mais de 100 anos. Então já é um negócio que, tá chamando a atenção de muita gente. Então vale avisar aqui, mas não quer dizer que a coisa vai mudar do dia pra noite, mesmo que consigam mudanças na lei. É um negócio que vai ser bem gradativo. Primeiro, o pessoal que não está envolvido com empresas vai começar a tirar a censura e tal das obras deles, e depois, gradativamente, talvez algumas empresas aí menores e tal comecem a adotar, e se fizer sucesso, para começar a vender mais, aumentar o mercado, sei lá, por causa disso, talvez comecem a tirar, no caso, essa censura aí de mais obras. Algumas empresas se arrisquem quanto a isso. Mas é um negócio, como eu falei, bastante complicado, tem vários empecilhos para eles conseguirem. Então quem entrou aqui achando que não vão tirar a censura, não. Tem chances razoáveis até de começarem a se mobilizar para tirarem a censura, mas é um processo que vai ser gradual. Ao longo do tempo aí, é esperar para ver o que vai acontecer. Mas é o primeiro movimento em cima disso, então com certeza vale a pena comentar aqui, até para passar várias curiosidades, tal, que muita gente não sabe, sobre esse negócio e tal do mundo adulto, no caso, obras adultas japonesas. E é basicamente isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.